Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, meu Pai, coloque em nosso coração a sabedoria para saber, meu Pai, quando que a gente não deve permanecer em um determinado lugar. A sabedoria, meu Pai, para saber que nós não vamos ser justificados pelas pessoas ou pela nossa vontade, que não é aquilo que nós escolhemos, que nós queremos, que nós desejamos ou que as pessoas querem, escolhem ou desejam para a nossa vida, que vai fazer com que a gente faça a tua vontade, meu Pai. Mas antes, meu Pai, é saber que quando o Senhor vai fazer algo na nossa vida, e o Senhor deixa claro para nós isto, que é nestes momentos que nós devemos nos posicionar para verdadeiramente viver aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Pai, nos ensina a sair dos ambientes que o Senhor não quer que a gente fique. Nos ensina, meu Pai, a dizer não para aqueles que querem nos paparicar, aqueles que querem puxar o nosso saco, aqueles que querem nos encher de glórias humanas. Nos ensina, meu Pai, a nos proteger dessas pessoas que querem encher a nossa vida de glória humana. Nós não queremos glória humana, Senhor, nós queremos a tua glória, a glória que vem do teu trono, a glória que vem da tua boca, quando o Senhor abre para falar que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos fazer a obra que o Senhor faz. Nós queremos fazer o que o Senhor quer que nós façamos, porque nós queremos ganhar a vida eterna, nós queremos ter uma vida com qualidade nesta terra, uma vida onde, meu Pai, o Senhor cuida de nós, o Teu Espírito Santo ministra na nossa vida. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, o sacrifício do Teu Filho nos liberta de toda situação. É esse tipo de vida que nós queremos, ainda que nós morramos nas mãos dos seres humanos que não querem abandonar as trevas, que não querem abandonar o pecado, que não querem fazer a tua vontade, mas preferem viver praticando aquilo que é maligno na vida deles, que são conduzidos por demônios. Ainda que eles queiram nos matar, meu Pai, ainda assim nós vamos morrer se for necessário, se assim for da tua vontade. Mas se não é da tua vontade, nós, em nome de Jesus, entraremos em guerra para que essa situação não aconteça. Nós entraremos em guerra para que a tua vontade seja feita na nossa vida, Senhor. Por isso, se nós tivermos que morrer, nós iremos morrer porque o Senhor quer, e não porque as pessoas venham nos matar. E se o Senhor não quer que nós morramos, nós não vamos morrer, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ensina a andar debaixo do teu tempo. Nos ensina, meu Pai, a andar debaixo do teu tempo. O tempo para pregar, o tempo para evangelizar, o tempo para abrir igreja, o tempo para fechar igreja, o tempo, meu Pai, para evangelizar as pessoas, o tempo para fazer com que elas sejam teus discípulos, o tempo para orar, o tempo para fazer todas as coisas debaixo dessa terra, para trabalhar, o tempo para ganhar dinheiro, o tempo para gastar, o tempo para passar com a família, o tempo para estar te adorando, te servindo e te buscando. Senhor, nos ensina a andar debaixo do tempo do Senhor, esse tempo maravilhoso espiritual que o Senhor tem para nós. Não permita que nós sejamos guiados pelo tempo que o mundo vive, meu Pai. O tempo que o mundo vive, aonde o que é pregado nas televisões, nas redes sociais, pela boca das pessoas, eles acreditam e vão em cima dessas coisas. Eles vivem aquilo que eles ouvem nas redes sociais, nas televisões, nos jornais, nas redes aí nacionais e assim por diante. Aquilo que eles falam, que os políticos pregam, aquilo que as empresas falam, aquilo que as religiões falam, eles acreditam, meu Pai, não duvidam. Nós não queremos andar debaixo desse tempo, Senhor. Nós não queremos andar debaixo do tempo do mundo, porque o mundo está fadado ao fracasso, ao roubo, à morte e à destruição. Nós queremos andar debaixo do teu tempo, Senhor, porque o teu tempo é vida, vida em abundância, é vida eterna, é cura, é paz, é alegria, é amor, é longanimidade, é bondade, é fé, é mansidão. Meu Pai, todos os frutos que o Senhor tem para a nossa vida estão contidos no Espírito Santo. No teu Espírito Santo estão tudo aquilo que nós precisamos, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nos ensina, meu Pai, a todos os dias dar testemunho do que as pessoas fazem que é errado. Em nome de Jesus, não só falando, mas nós também agindo contrário ao que elas agem, fazendo o contrário do que elas fazem.
Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a andar nos ambientes que o Senhor quer que nós andemos, a caminhar nos lugares que o Senhor quer que nós caminhamos, a ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo para ir aonde o Senhor quer que nós andemos. Sopra sobre nós o Teu Espírito Santo e nos leva aonde o Senhor quer nos levar. E ao chegar no lugar que o Senhor quer, nós possamos ter coragem, nós possamos tirar toda a timidez, nós possamos ter ousadia para falar da Tua palavra, aquilo que o Senhor colocar na nossa boca. Nós não tenhamos medo, nós não tenhamos preocupações, mas nós falemos aquilo que o Senhor quer que nós falemos, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a andar em segredo quando tiver que andar em segredo, mas a falar abertamente quando nós tivermos que falar abertamente. Nos dar essa sabedoria, meu Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos ser como as pessoas que não conhecem o Senhor, que não andam com o Senhor, que não buscam o Teu Espírito Santo e a Tua palavra e que estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas pelo diabo e pelas trevas e pelo mundo. Porque eles pregam coisas que não têm nada a ver com a Tua vontade. Nós queremos, meu Pai, estar sendo guiados pelo Senhor o dia inteiro. Tira o medo dos nossos corações. Nós não queremos ter medo de pessoas que se levantam contra nós. Nós não queremos ter medo de pessoas que não aceitam aquilo que o Senhor quer que seja feito na terra, que é a Tua vontade, que é o Teu reino ser estabelecido na terra. Que em nome de Jesus, todos aqueles que se levantam contra nós, para nos paralisar e nos impedir de fazer a Tua obra, que entre no nosso coração um espírito de ousadia e de coragem para não paralisar diante deles, para não aceitar o que eles querem, a sentença que eles querem dar para nós. Tudo aquilo que eles lançam contra a nossa vida, o que eles querem que aconteça contra nós, que não é da Tua vontade, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós declaramos que nós só vamos viver o que é a Tua vontade sobre a nossa vida. Se nós tivermos que viver, nós vamos viver e pregar o Teu Evangelho, ainda que seja debaixo de perseguição ou não. Ainda que seja debaixo de pessoas que não querem Te ouvir. Nós continuaremos a fazer a Tua vontade e eles não poderão nos impedir. Eles não poderão nos paralisar. Eles não poderão nos impedir, meu Pai, de fazer o que o Senhor quer em nome de Jesus. Meu Pai, coloca no coração dos Teus servos esse sentimento, essa sabedoria para entender que eles não precisam morrer, se não for a Tua vontade eles morrerem. Coloca no coração dos Teus servos que eles não precisam ficar doentes, se não é da Tua vontade ficar doente. Coloca no coração dos Teus servos que eles não precisam perder tudo que eles têm, se não é da Tua vontade que eles percam, meu Pai. Porque existem muitos crentes que estão aceitando as coisas que acontecem na vida dele como sendo a Tua vontade e sendo que não é a Tua vontade. Por isso nós Te pedimos, coloca esse espírito de sabedoria no coração deles, para que eles possam, meu Pai, entender que a Tua vontade é perfeita, boa e agradável. E eles não precisam aceitar tudo que as pessoas fazem na vida deles. Antes que eles precisam se posicionar diante do Senhor em jejum, em oração, em consagração a Ti, para que essas pessoas que se levantam sejam envergonhadas, sejam desmascaradas, sejam desbaratadas, porque a Tua vontade é a lei perfeita para nós. A Tua vontade, meu Pai, é o que nós desejamos para a nossa vida. Nos ensina, meu Pai, a cada dia mais, a não falar coisas, a não viver coisas que vêm de nós mesmos, mas a falar e a pregar as coisas que vêm do Teu Espírito Santo. Nos cubra, meu Pai. Nos cubra, nos ensina também a descobrir o que vem do Teu Santo Espírito das pessoas, daqueles que pregam as Tuas palavras, dos líderes de igrejas, a ter discernimento das coisas que são de Deus, que eles falam e que as que não são. Nós não abrirmos a nossa boca para falar contra uma autoridade espiritual, ou uma autoridade política, ou uma autoridade na empresa, uma autoridade em nossa família, para falar coisas que nós não conhecemos, que não venha da Tua palavra. Coloca em nossa boca palavras de sabedoria para que nós possamos, meu Pai, falar tudo que vem do Senhor, a aprender com o Senhor, a descobrir a verdade que vem das pessoas que estão sendo faladas, a fazer a Tua vontade, meu Pai, todos os dias. Nós não queremos, meu Pai, em nome de Jesus, glória para nós mesmos, falando de nós, falando de coisas que vêm de nós, do nosso coração enganoso e corrupto, da nossa mente corrompida. Nós não queremos, nós queremos que o Teu Espírito Santo fale através de nós, meu Pai. Por isso coloca em nosso coração esse desejo de querer Te buscar todos os dias, de querer Te obedecer todos os dias, de querer Te adorar todos os dias.
em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que procuram nos matar, meu Pai. Aqueles que querem nos paralisar para continuar praticando o pecado e as obras malignas que eles fazem. Meu Pai, nos dá a proteção, nos dá o livramento, Senhor, para que nós possamos falar a Tua palavra e pregar com ousadia em todos os lugares e eles sejam desmascarados. Revela o que eles estão praticando e as intenções no oculto que eles têm no coração. Escancara para todas as pessoas verem quem são eles, as malignidades, os desejos ocultos que eles têm, aquilo que eles estão maquinando, toda arma forjada, toda língua contrária que eles estão maquinando para fazer no Brasil, meu Pai. Nós denunciamos em nome de Jesus aqueles que estão se levantando como líderes nesta semana, neste mês, para serem elegidos no governo, meu Pai, mas que mentem descaradamente com a sua boca, que falam mentira, que são falsos, que são mentirosos, que querem o mal do povo no Brasil, que querem a destruição das famílias, que querem se aproveitar e abusar de pessoas, meu Pai, inocentes, meu Pai. Pessoas que não te conhecem, que não sabem do teu poder e da tua glória. Nós denunciamos nas regiões celestiais e que venha à tona toda a malignidade, toda a mentira ainda este mês, seja revelada a respeito do que eles têm no coração, aquilo que eles estão maquinando fazer as ocultas, que venha à tona, meu Pai, que sejam reveladas, que o Senhor possa colocar e escancarar para que as pessoas possam realmente saber o que está sendo preparado para a vida delas se elas elegerem eles. Se elas colocarem eles no governo, se elas colocarem eles, meu Pai, para governar este país, o que eles vão sofrer na vida deles, meu Pai. Revela, meu Pai, em nome de Jesus. Visita o coração do teu povo neste país, meu Pai, no Brasil. Nós queremos um Brasil santo. Nós queremos um Brasil que te adore. Nós queremos um Brasil que te conheça. Nós queremos um Brasil que realmente te busque, meu Pai. Que as famílias sejam protegidas. Que os nossos filhos possam crescer, meu Pai, para te santificar, para te glorificar. Não para viver cada vez mais domínios de demônios, espíritos demoníacos de vício, espíritos de prostituição, espíritos de abusos, meu Pai. Isso nós não queremos viver na vida dos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos cresçam saudáveis, te adorando, te servindo com valores e princípios espirituais teus. Nós denunciamos que em nome de Jesus todo demônio, todo espírito maligno que entra nas famílias para tirar os maridos do lado das suas esposas e levar eles para lugares que vão roubar a vida deles, esposas que saem das suas casas para ir viver vidas fora do casamento, em nome de Jesus, filhos que saem das casas dos pais para ter contato com pessoas demoníacas, filhos das trevas para roubar a vida deles, nós denunciamos e declaramos que caia por terra, em nome de Jesus. A família tua é bendita, o Senhor é um Deus da família. E tendo famílias benditas no Brasil, o Brasil se tornará próspero, o Brasil se tornará um Brasil realmente que te engrandece, com ordem e com progresso, que realmente o teu nome seja glorificado. E todas as nações vão olhar para o Brasil e vão ver que há um Deus que vive aqui, um Deus vivo, um Deus que existe, um Deus que opera, um Deus que realiza em nome de Jesus. É esse tipo de vida e de pessoas que nós queremos aqui no Brasil, Senhor. Por isso, expulsa do Brasil, meu Pai, todos aqueles que não querem se sujeitar a Ti, mas querem praticar coisas demoníacas e adorar demônios. Que este país se torne um lugar impróprio para eles, adoradores de Satanás e de demônios, pessoas que querem o mal das vidas das pessoas, que desejam o mal da vida das pessoas, vão bater em retirada deste país. Porque nós, como povo que te amamos, nós, como povo que te adoramos, nós entramos em guerra espiritual contra esses demônios que agem na vida dessas pessoas. E que se elas não quiserem abandonar esses demônios para te servir e te adorar, sairão do país. Sairão do país. Eles não vão aguentar ficar aqui por causa da tua glória. Eles não vão aguentar ficar neste bairro por causa da tua presença. Eles não vão aguentar ficar aqui por causa da presença do teu Santo Espírito. Esses demônios vão acabar saindo e eles terão que sair junto, meu Pai. Aqueles que não te amam, aqueles que não te adoram, aqueles que não querem ser libertos, sairão do país e vão ter que ir para outro país aonde os demônios são aceitos.
Porque nós somos teus filhos, nós entramos em guerra espiritual e profetizamos e declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Toda adoração contrária, fora da vontade de Deus, o Criador dos céus e da terra, não é a minha vontade. Toda adoração contrária à vontade de Deus vai sair do Brasil. Vai sair do Brasil. Porque o Brasil pertence ao Criador dos céus e da terra. É uma terra consagrada a Deus, da onde daqui nós vamos nos tornar uma nação referência para todas as outras nações, de um povo que te ama, de um povo que te adora, de um povo que te glorifica e te coloca acima de todas as coisas, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toma posse, toma posse. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Estamos no jejum de João 7, de 21 dias. Amém? Abre a sua Bíblia no capítulo 7 do livro de João. E diz ali: depois disso, percorreu Jesus a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa? Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem. Mas eu conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando estas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo
para o prenderem. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir esse homem, que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou de maneira como este homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Amém? Vamos meditar? Glória a Deus, glória a Deus. Conforme nós podemos ver aqui no capítulo 7, muitas vezes nós achamos que pelo fato de nós estarmos servindo ao Criador dos céus e da terra, por nós termos recebido de Deus uma palavra e Deus ter nos mandado fazer algo, que nós não vamos sentir determinados sentimentos humanos, como medo, como insegurança, como às vezes dúvidas, ou outros sentimentos que querem nos fazer não crer e não agir conforme Deus nos manda agir. É evidente que nós sentimos esses sentimentos. Todo ser humano, quando recebe algo de Deus ou não, em determinadas situações, ele sente esses sentimentos de insegurança, de medo, ou achar que não vai acontecer. Mas o que você precisa entender no seu coração é o seguinte, que quando você recebe uma comissão de Deus, quando Deus fala com você, quando você se propõe a buscar a Ele de verdade, com sinceridade, ainda que você esteja com algum tipo de sentimento carnal no seu coração, se você não permitir que esse sentimento te guie, não permitir que esse sentimento te conduza, mas antes ser conduzido pela palavra que Deus liberou sobre a tua vida, você vai ter êxito. Deus vai cuidar para que você viva o que Ele te disse que você ia viver por você obedecer ao que Ele te mandou fazer. Aqui Jesus, ele saiu, conforme nós podemos ver aqui, olha, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Então Jesus, ele como Deus na terra, filho de Deus, sabendo que ele tinha toda a autoridade da parte de Deus, a sua natureza terrena também se manifestava. Então, por isso, você não deve achar que porque você aceitou a Deus, você está indo na igreja, porque Deus falou com você, você não vai ter certos tipos de sentimento. Nós vamos ter. Todos nós temos toda sorte de sentimento que tenta nos impelir a não fazer o que Deus nos mandou fazer. A questão é, você vai permitir se deixar levar por esses sentimentos ou vai se deixar levar pela fé naquilo que Deus te falou? Jesus aqui, ele saiu da cidade deliberadamente e ficou longe dali, porque eles estavam tentando tirar-lhe a vida, porque ele sabia que não era o momento de ele morrer. Ele ainda não tinha cumprido o chamado dele. Ele ainda tinha muitas coisas para fazer ainda, conforme nós vamos continuar lendo, ou se você ler lá em Marcos, Lucas, Mateus, nesses livros, você vai perceber que foram muitas coisas que Jesus precisava fazer. Então o que aconteceu? Ele era inteligente. As pessoas queriam fazer na vida dele a vontade deles,
As pessoas queriam fazer com que ele vivesse a vontade deles, o povo, as pessoas à sua volta, os seus irmãos e assim por diante, que não criam nele. Mas ele sabia que não adiantava ele querer viver a vontade das pessoas. Porque a vontade das pessoas não faz com que você viva a vontade de Deus. O fato de você estar agradando as pessoas, elas estarem felizes por você estar fazendo algo, muitas vezes até contrário à vontade de Deus, não significa que Deus está com você. Para que Deus esteja com você, há necessidade de você estar certo de que foi Deus quem mandou te fazer algo e você está certo de que Deus está mandando você ser direcionado a fazer algo. Porque quando você segue esse passo, segue esse caminho de fazer o que Deus quer, você vai criar contenda com pessoas que não querem servir a Deus. Entenda o seguinte: as coisas espirituais não podem ser discernidas por pessoas que não buscam a Deus, por pessoas que não se posicionam em Deus, por pessoas que não têm um compromisso com Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus não são terrenas, elas não são humanas, elas são espirituais. É o próprio Deus quem faz com que se cumpra aquilo que ele libera como palavra. A sua parte é crer e fazer aquilo que Deus falou. Então ele saiu daqui porque estavam tentando matá-lo. Se ele podia, se ele quisesse, ele podia ficar lá e morrer, mas ele sabia que não era o tempo dele. Aí os irmãos dele que não criam nele, que não acreditavam nele, né? Queriam que ele voltasse para lá, mas estavam com segundas intenções. Você precisa começar a ficar vigilante. Você precisa começar a ficar atento. Porque Deus, ele tem um propósito na tua vida, e neste propósito, para que se cumpra, você vai passar por processos de Deus. Mas se você não ficar atento, você vai entrar em processos de pessoas que querem que você viva algo, pessoas que querem fazer algo na tua vida, e se você aceitar esses processos dessas pessoas, você acaba não cumprindo o que Deus tem para a tua vida. Por isso a necessidade de você saber separar o que vem de Deus como processos para a tua vida para você viver o propósito, e o que vem de homens que querem fazer você viver determinados propósitos. O ser humano, ele é muito corrupto. O ser humano, ele quando ele se aproxima de alguém, ele sempre tem algum tipo de sentimento em que favoreça ele ou favoreça a pessoa. Isso é, ele está preocupado com que os interesses dele sejam satisfeitos ou existem aqueles que querem que os seus interesses sejam satisfeitos. Você está entendendo? Mas você precisa ficar atento, porque nós não trabalhamos para satisfazermos nossos interesses. Nós não trabalhamos para satisfazer os interesses das pessoas. Nós trabalhamos para satisfazer a vontade de Deus e o reino dele, que será estabelecido, quer você queira, quer não. Quer você obedeça a Deus, quer você não obedeça. Se você não buscar a Deus para saber o que Deus quer de você, a despeito disso, Deus vai estabelecer o reino dele aqui na terra. E você perderá de viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, os irmãos dele chegaram para ele: olha, volta lá para a cidade, volta lá, vai lá, volta lá. E Jesus não é bobo, pegou e falou que não ia. Para mim, Jesus, não sei se você compreendeu, o mundo, aqueles que não querem servir a Deus, aqueles que não querem buscar a Deus, por você falar de Deus, da palavra de Deus e das coisas que Deus vai fazer na terra e essas coisas, o mundo vai te odiar. O mundo só não odeia pessoas que são a favor das coisas más que eles fazem e malignas. Você acha que uma pessoa que pratica coisas malignas vai ficar contra você se você está dando um retorno para ele? Se você concorda com ele, se você acha que não tem nada de demais ele praticar essas coisas? É evidente que não. Quando você começa a mostrar para as pessoas que a vontade de Deus não é aquilo que eles estão praticando ou fazendo, eles começam a se irritar contra você. Por quê? Porque eles são amigos do mundo. O mundo não odeia eles porque eles concordam com o mundo. E você, quando aceita Deus, começa a buscar a palavra de Deus e começa a pregar a palavra de Deus para que eles sejam livres dessas malignidades e possam viver uma vida melhor com Deus, quando a pessoa não tem uma comunhão com Deus, ela passa a te odiar. Ela passa realmente a odiar você. Por quê? Porque você dá testemunho das coisas que são más. Você dá testemunho das coisas que eles estão praticando que não são boas, que são más. Você está entendendo?
É interessante aqui que, conforme eles estavam querendo que Jesus fosse para a festa, Jesus respondeu apropriadamente para eles: não chegou o meu tempo, não é o meu tempo apropriado. Isso é, Jesus estava querendo dizer para eles. Eles falaram: vai lá para a festa, mas Jesus entendia que eles estavam querendo que Jesus morresse já. Que eles fossem para lá e morressem logo e eles matassem Jesus. Os próprios irmãos de Jesus, hein? Imagina. Os próprios irmãos de Jesus, tamanhos ciúmes que tinha dele. Mas Jesus respondeu espiritualmente para eles. Jesus respondeu de uma maneira espiritual: não chegou o tempo apropriado. Viu? Ainda não chegou o tempo apropriado. Isso é, eu estou pronto para morrer pelo meu Pai e pela vontade de meu Pai. Mas ainda não é o tempo. O que vocês estão querendo na minha vida vai se cumprir. Eu vou morrer, mas não é agora. Vai chegar o meu tempo, mas não é esse momento. Mas então seus irmãos subiram para a festa e também Jesus subiu. Porém, ele não subiu abertamente para não causar confusão, para passar de uma maneira discreta. Ele subiu em segredo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que você se posicionar diante de Deus para falar de Deus, para falar das coisas de Deus, para falar daquilo que Deus faz, e você está direcionado de Deus, você não vai conseguir passar despercebido. Pode sim, por um tempo, você ficar escondido, fazendo as coisas de Deus. Mas não tem jeito, as pessoas começam a divulgar o que você está fazendo, porque Deus começa a fazer coisas grandiosas na sua vida. E conforme nós podemos ver aqui, Jesus, ao chegar na festa, começou a haver vários boatos a respeito da vida dele. Isso é, Jesus havia saído da cidade de Jerusalém e ido fazer o trabalho dele de evangelismo, aquilo que era o chamado dele para Deus, fora, nas regiões em volta ali de Jerusalém, próximas de Jerusalém. Porém, a repercussão do que Jesus fez nas regiões fora de Jerusalém acabou fazendo com que chegassem boatos lá em Jerusalém. E a pior coisa que tem é quando você ouve falar de uma determinada coisa que não seja diretamente pela própria pessoa. Você ouve comentários, ouve boatos, ouve compartilhamentos, ouve opiniões de pessoas a respeito de determinado assunto. Mas você não busca na fonte. Quando você faz isso, o que acontece? Dá margem para você interpretar do jeito que você quer. E aí o que Jesus fez? Ao chegar lá, Jesus começou a fazer aquilo que ele realmente veio para fazer. Ele começou a tirar as pessoas daquele conhecimento maligno, daquela prisão espiritual em que eles estavam, em que levavam uma vida só conquistando coisas, buscando coisas, viviam por seus interesses e não conheciam o reino de Deus, não conheciam a Deus, não buscavam a Deus, e ainda os judeus, os líderes religiosos, proibiam eles de buscar, não deixavam eles buscar, bloqueavam eles para buscar, monopolizavam as coisas de Deus. E aí o que Jesus foi fazer? Ele foi ensinar. Ele começou a ensinar às pessoas a verdade da palavra dele, que o Pai o enviou a falar. Mas é interessante como ele causou admiração. Ele causou admiração nas pessoas quando ele começou a evangelizar e ele começou a pregar sobre o reino, sobre o que Deus estava para fazer na terra e o que Deus estava para estabelecer na terra para que as pessoas pudessem ter uma vida melhor. E aí as pessoas começaram a questionar, a falar como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado. Eu gostaria de chamar a tua atenção a respeito disso daqui, para que você possa pôr a tua inteligência, a tua sabedoria, a tua percepção, a tua capacidade de raciocinar em movimento. Faça isso agora nesse momento que eu vou te falar. O que você acha que é uma escola, uma faculdade? Uma faculdade, uma escola, nada mais é do que você pagar para ir até uma pessoa te passar informações. Você vai lá para adquirir conhecimento e entendimento de determinadas coisas. Então o que você faz? Você vai para a escola e vai para a faculdade para que essa pessoa, você sentado diante dela, você preparado para ouvi-la, você ouve ela e ela te transfere o conhecimento que ela tem em troca de dinheiro, em troca de um salário, em troca de um pagamento. Ela te passa as informações que ela adquiriu durante o seu conhecimento e durante a sua vida e dos seus trabalhos que ela realizou. Amém?
Você entendeu o que é você aprender, estudar, fazer uma faculdade, fazer um curso, estudar numa escola? Agora eu te pergunto, se você parar para sentar e estudar com Deus, com o teu Criador, o que você acha que você vai conseguir aprender desse Deus? Pense comigo. Se você sentar com um ser humano para aprender coisas humanas, você já aprende bastante coisa e consegue fazer coisas legais, né? Interessantes, coisas muito interessantes. O que você acha que você é capaz de aprender sentando com o teu Criador? Parando um pouco para conversar com ele, para bater um papo com ele, para orar. Isso daí chama orar. Não é esse negócio que as pessoas falam de ficar ajoelhado, lamuriano, ficar com os joelhos doendo, essas coisas. Eu estou falando de trocar, conversar com o teu Deus. Sentar para ouvir ele falar com você. Você começar a deixar o teu Criador começar a ministrar a tua vida e te falar de coisas maravilhosas. Pois deixa eu te dizer uma coisa, essas pessoas que estavam aqui, diante de Jesus, que estava na terra, como homem, já ficaram admirados com o que Jesus ensinou. Se você entender isso, você vai ficar mais admirado quando você começar a buscar a Deus de verdade. Não estou falando de buscar religião. Não estou falando de você frequentar culto. Eu não estou falando de você pegar e sentar diante de um ser humano que conhece a Deus, estuda a palavra de Deus muitas vezes, né? Tem uns que nem estudam. E depois fica falando para você de texto que você pode ler, que você pode meditar neles, que você pode buscar em Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você assumir um compromisso com Deus diário, de começar a conhecer Ele, de começar a saber quem Ele é, de querer estudar com esse Deus, de querer aprender mais com esse Deus, ser ensinado por esse Deus. Aí quando eles perguntaram isso, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ser estudado? Ele disse, Jesus respondeu para eles, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Você está entendendo? Se você entender isso, se você compreender no teu espírito a importância de você passar mais tempo com o teu Deus que te criou, você vai começar a compreender o que eu estou falando. Quando você começar a ter experiências com o teu Criador, quando você começar a ter coisas que Deus vai fazer na tua vida, a viver essas coisas e vivenciar o que o teu Criador, nenhum Deus na terra tem poder para fazer isso. Nenhum Deus criado tem poder para fazer isso. Nem a tua imaginação, com essas coisas que você cria na tua cabeça achando que é Deus, pode fazer o que Deus pode fazer. E talvez você pergunte, Ronaldo, o que eu faço para poder ter acesso a essa instrução de Deus, a esse ensino de Deus? O próprio Deus responde através de Jesus aqui. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá. Então você precisa ter esse desejo dentro de você e orar nas tuas orações quando você falar com Deus. Deus, me ensina a fazer a tua vontade. Deus, me ajuda a fazer a tua vontade. Deus, me mostre, me revele qual é a tua vontade para a minha vida. E aí você vai ver a diferença que é você adorar um Deus que existe, um Deus verdadeiro, um Deus que é vivo. Você vai começar a viver como Jesus vivia, você vai falar as coisas não por causa de você, mas por causa do Espírito Santo de Deus que vai te usar. Lembre-se, Deus não vai falar através da sua boca se você não tem nada dentro de você. Você não se dedica a estudar as coisas de Deus. Você não se dedica a conhecer as coisas de Deus. Você não se dedica a ouvir as coisas de Deus. Você não se dedica a, quando falar com Deus e Deus falar com você anotar essas coisas. Você escrever essas coisas. Você guardar no teu coração e na tua mente as coisas que Deus já falou com você. Você não vai conseguir falar o que o Espírito Santo quer se comunicar com você. É como se você estivesse falando outra língua. O Espírito Santo fala de uma língua e você quer falar outra língua. Você não entende. Tenta ouvir um americano falar sem você entender inglês. Tenta ouvir uma pessoa que fala outra língua falando com você e você querer compreender ele falar. Você não consegue. Você precisa primeiro conhecer a língua da pessoa, conhecer o dialeto dela, conhecer as palavras que ela usa,
ter todas essas informações para quando ela falar com você, você discernir, entender, interpretar o que ela está se comunicando com você através da língua dela. A mesma coisa são as coisas espirituais. Você só vai começar a entender a língua de Deus, você só vai começar a entender o que Deus quer falar com você quando você começar a estudar as coisas de Deus, a conhecer mais a Deus, a deixar que Deus ensine você coisas que você precisa aprender. Aí então você vai ter condições de não falar mais por você mesmo, mas falar aquilo que Deus quer que você fale. O que Jesus estava querendo dizer aqui quando ele diz, olha, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, que é do próprio Criador, este é verdadeiro e não há nada de falso a seu respeito. Quando você começar a se posicionar diante de Deus, até as pessoas falsas que buscam a sua própria glória através da Bíblia, até crente, pessoas que dizem ser crentes, é isso mesmo, que buscam a sua própria glória, você vai ter discernimento para perceber quem são esses que buscam a sua própria glória. E uma pessoa que busca a sua própria glória, ela fala de si mesma. As palavras que ela fala do que ela entende, do que ela conhece por ela mesma. E não porque Deus ministrou no coração dela e na vida dela. Porém, aquele que aprendeu com Deus, com o Criador, ele glorifica o Criador porque ele sabe que aquilo que ele recebeu foi do próprio Deus. Ele sabe que não foi ele quem aprendeu aquilo sozinho. Ele sabe que não foi do conhecimento dele, do entendimento dele que ele chegou àquilo onde ele chegou. E não tem coisa mais gostosa, não tem coisa mais maravilhosa, não tem coisa mais amorosa do que você sentir da parte de Deus, ele te amando nesse sentido porque você glorifica Ele. Porque você transfere toda a glória para Ele. Porque você atribui a Ele tudo aquilo que você vive na sua vida e que você viveu e que você ainda vai viver. Quando Deus reconhece isso na tua personalidade, quando Deus reconhece isso no teu espírito, que você está verdadeiramente querendo honrar o nome dEle, glorificar o nome dEle, dar a glória para Ele, Ele vai te dando mais. Ele vai fazendo mais. Ele vai realizando mais. Ele vai te ensinando muito mais e vai abrindo as portas para que você possa alcançar cada vez coisas maiores. É interessante, é incrível como as pessoas que não buscam a Deus têm dificuldade de obedecer a Deus. Jesus estava falando aqui, Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. A Moisés, que já estava morto. Por quê? Porque vocês procuram matar-me. Não diz na lei lá, não matarás? Isso que Jesus estava dizendo. Na lei não está. Estou falando da lei para quem serve a Deus. Não estou falando para quem não serve a Deus. Aqueles líderes religiosos serviam a Deus. Eles conheciam a palavra. Eles diziam que buscavam a palavra, mas na verdade eles não conheciam. Eles não queriam praticar aquilo que eles liam. Porque na lei de Deus está escrito um dos mandamentos: não matarás. Na lei de Deus está escrito que não devemos fazer imagens esculpidas de qualquer coisa na terra, ou no céu ou na terra para poder buscar a ela, para poder buscar a Deus através dela. Existem muitas coisas na lei de Deus que fala que nós não devemos fazer e que infelizmente algumas pessoas praticam porque acham que nós não estamos debaixo de lei. Então vai, continua assim. Pode ter certeza que você vai continuar não tendo acesso ao que Deus quer para a tua vida. Aí o que eles disseram para Jesus? Você está endemoniado. Quem está procurando matá-lo? Vocês. Só que eles não queriam revelar na frente de todo mundo. Mas Jesus, quando eles se reuniam lá para querer matar Jesus e ficavam combinando entre eles, buscando conselho entre eles de como matariam Jesus, o Espírito Santo de Deus revelava para Jesus que eles estavam querendo o mal de Jesus. Aí quando abertamente Jesus denunciava a eles e falava, vocês querem me matar e na lei diz que não pode matar, vocês não querem obedecer a Moisés, eles falam, você tem demônio. Você já prestou atenção que eles estavam querendo colocar uma situação na vida de Jesus que havia na deles? Acusando Jesus de algo que eles tinham na vida deles? Quem procura matar-me? Falta de vergonha na cara. Falta de ser verdadeiro. Quem procura matar é vocês que estão às ocultas, planejando matar as pessoas que pregam contra as coisas que vocês praticam. Aí Jesus continua aqui, olha,
Fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, né, conforme diz aqui, mas dos patriarcas, que foi através dos patriarcas que vieram antes de Moisés. E vocês circuncidam no sábado. Isso é, vocês podem praticar a circuncisão no sábado, que é um trabalho. E agora vocês querem matar a Jesus porque Jesus curou uma pessoa no sábado. Curou! Livrou ela de uma doença. Aí Jesus estava tentando dizer para eles, olha, vocês estão julgando de uma maneira injusta pela aparência. Mas deixa eu te dizer uma coisa, comecem a julgar de maneira justa, porque vocês estão sendo julgados também. Toda vez que você julga alguém, você está trazendo julgo sobre você também. Por isso é importante você sempre orar para Deus, para que Deus julgue, para que Deus faça justiça, para que Deus traga juízo, e não você. Porque quando você faz isso, você está dando para Deus fazer aquilo que Ele pode fazer e que Ele é justo juiz. Ele está olhando toda a situação. Você não está vendo toda a situação. Você está vendo só ali a aparência da situação. E muitas vezes nós queremos julgar as pessoas pela aparência. O que nós achamos, o que nós enxergamos, o que nós vimos, o que nós achamos que é aquilo. Por isso é importante, ao julgar alguém, você colocar nas mãos de Deus. Você permitir que Deus entre nessa justiça, que Deus seja o justo juiz dessa situação que você está vivendo. Por quê? Porque ao fazer isso você vai colher um fruto muito melhor do que você mesmo exercendo a sua própria justiça. E olha, eu vou te dizer uma coisa, não adianta vocês quererem matar quem acredita em Deus, não adianta vocês ficarem falando mal de quem acredita em Deus, não adianta vocês quererem paralisar quem acredita em Deus, porque quem move eles é o Espírito Santo de Deus. Eles não vão deixar de falar de Deus publicamente. Você está entendendo? Isso é, eles queriam dizer assim, se você não proíbe as pessoas de fazer as coisas, se você não proíbe, se você não até mesmo tenta matar elas, é porque você está do lado delas. Eles estavam querendo dizer isso. Ao invés de eles dizerem assim, não, vocês precisam ministrar a vida das pessoas para que elas parem de praticar o que estão praticando de errado. Eles queriam dizer que, olha, se vocês não forem contra Jesus, se vocês realmente não pararem a Jesus, isso significa que vocês estão a favor de Jesus. Mas é mentira. Porque uma pessoa que não está a favor de Jesus é simplesmente a pessoa que não quer fazer. Uma pessoa que não quer fazer o que Deus quer que ela faça, ela está realmente fazendo o que Deus não quer. Então não tem como você dizer que só porque você não faz, não fica contra, você não faz nada contra alguém, que você está a favor dessa pessoa. Não tem nada a ver. Você precisa realmente começar a fazer algo com respeito àquilo que você acredita, Você precisa se posicionar diante disso, para que a verdade apareça para você, para que realmente você tenha acesso ao que Deus quer para a tua vida. Se você ficar parado diante das situações, se você ficar com receio, com medo de falar as coisas que você já sabe, que você aprendeu, e de buscar mais conhecimento e entendimento disso da parte de Deus, você nunca sairá da vida que você está e da situação que você está. Quantas pessoas ali que estavam com Jesus, e eles batiam de frente somente com Jesus? Por quê? Porque uma pessoa que está fazendo o que Deus quer, ela incomoda quem não está fazendo o que Deus quer. Isso é natural, é normal. Toda pessoa que está fazendo a vontade de Deus acaba incomodando aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele começa a tentar fazer essas pessoas reconhecerem que elas precisam mudar e elas não querem. Elas preferem permanecer no caminho errado e na mentira e no engano, fingindo que estão buscando a Deus. Por isso não se deixe enganar.
Se você acha que as pessoas vão estar do seu lado nas coisas que você faz. O próprio Jesus disse assim: eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, vocês não o conhecem. Quem é que não conhece a Deus? Quem não busca. Porque Deus está presente, próximo aí de você. Mas você prefere buscar o quê? Deuses criados. Você prefere um Deus que não vai te cobrar, um Deus que não vai te transformar, um Deus em que você não precisa mudar, que você pode continuar do mesmo jeito, só que é um Deus falso. É um Deus que não existe, é um Deus que você mesmo criou. Porque o verdadeiro Deus, ele quer que você reflita a imagem e semelhança dele. E para você refletir a imagem e semelhança do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, você vai precisar aceitar as devidas correções que Deus tem para a tua vida. Você vai precisar que Deus modele a sua vida, que Deus tire coisas da sua vida que não agradam a Ele e coloque coisas que agradam a Ele. Para fazer isso, para você fazer isso, você automaticamente vai provocar as pessoas à sua volta que não querem fazer a vontade de Deus. Não tem jeito, não tem como você querer se esconder. Luz e trevas não andam juntos. A palavra diz aqui, olha, assim mesmo muitos dentre a multidão creram nele. Creram. Que tipo de crer é esse? É um crer de você acreditar que a pessoa é, mas não querer se comprometer. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Acredito, mas não quer se comprometer. Você acredita que Deus existe, mas não quer se comprometer, não quer se envolver, não quer conhecer, não quer buscar a esse Deus para conhecer Ele. Então, de que crer é esse? Que fé que é essa? Aí Jesus então chamou a atenção deles, dizendo assim: olha, não se preocupa não. Não se preocupa não, vocês querem me matar, não querem? Vocês querem me matar? Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. Apenas por pouco tempo eu estarei aqui. E logo eu irei para aquele que me enviou para o meu pai. Isso é, eu vou ser morto. Vocês vão procurar por mim, mas não vão me encontrar. Porque vocês não podem ir ao lugar aonde eu estarei. Que era o quê? Aonde Jesus ia estar? Simples, Jesus ia morrer e lá ele ia resgatar as vidas que estavam no inferno, sendo atormentadas pelo diabo. Ele ia pegar essas vidas e tirar elas das garras do inferno. Eles não podiam ir para lá. E depois do terceiro dia, ressuscitar. Então você precisa entender o seguinte: eles também não podiam ir lá para ressuscitar. Você precisa entender o seguinte: que as coisas de Deus, para você compreender, você precisa andar com Deus. Você nunca vai entender as coisas de Deus fingindo que está buscando a Deus todos os dias. Pegando o teu tempo e gastando com toda sorte de coisas e deixando Deus de lado, você nunca terá acesso ao que Deus verdadeiramente quer te ensinar. Assim como alguém que faz faculdade, mas não quer estudar, não quer se prontificar a aprender, a pegar nos livros, a praticar aquilo que ele estudou na faculdade, dificilmente se tornará um bom profissional. Não conseguirá exercer o cargo, a profissão que ele se empenhou, que ele fez, né, uma faculdade, que ele estudou, porque na verdade não se empenhou. É algo interessante, as palavras de Jesus, elas são palavras tão simples, tão básicas. Jesus disse aqui para eles assim, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora eu pergunto para você, eu te pergunto, o que você tem feito com a tua vida? Como você tem vivido a tua vida? Você tem verdadeiramente buscado a Deus? Ah, mas como é que eu vou saber se eu estou buscando a Deus? Pelo que está saindo da tua vida. O que está fluindo da tua vida? Coisas de Deus? Coisas espirituais?
coisas sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus? Se for, é porque está fluindo de você rios de água viva. Mas se de você não está saindo essas coisas, com certeza você não está crendo em Jesus. Porque é impossível você crer em Jesus e você continuar falando de coisas que não sejam do próprio Jesus e da palavra dele, das coisas espirituais. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, quando você recebe, você precisa experimentar isso e você precisa desejar isso. Você precisa desejar ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E essa experiência não deve ser assim, uma a cada um ano, uma a cada uma semana, uma a cada um mês, olha lá. Não, é diariamente. Você precisa sentir a presença do Espírito Santo de Deus todos os dias, a todo momento, em todas as situações. Você está entendendo? Aí sim você vai entender o que é fluir águas vivas de dentro de você. Olha como uma pessoa que fala uma coisa, mas não vive o que ela fala, olha como é que ela é. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente esse homem é profeta. Se ele é profeta, por que vocês não seguiram a ele? Por que vocês não estavam junto com ele? Por que vocês não fizeram um rebuliço? Por que vocês não se encheram do Espírito Santo assim como ele, para que pudesse ser pregada a palavra de Deus na época em que Jesus estava na terra? Aí outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode Cristo vir da Galiléia? Você está entendendo? É assim que vive uma pessoa que realmente não tem compromisso com Deus, ela não consegue crescer espiritualmente. Ela vive confusa, ela vive em dúvida, ela vive sempre perdida nas coisas de Deus. E é interessante que ela ainda tenta se defender com palavras que não tem na palavra de Deus. Ela, sem conhecimento do Deus que ela acredita, que diz que acredita, né? Ela, sem conhecimento, ela quer defender a fé dela. Sem buscar a Deus todos os dias, ela quer defender a fé dela. Que fé que é essa? Uma fé que não te leva a buscar a Deus, a viver mais com Deus, a ter mais a presença de Deus na tua vida. Isso não é a fé. Isso é você que criou um próprio Deus para você. Por isso que houve divisão aqui, conforme nós lemos. O povo ficou dividido. Uns queriam prendê-lo, outros queriam pôr a mão nele. E é interessante como as pessoas, meu amado, não têm um posicionamento decidido, sabe? Elas não têm um posicionamento de falar assim, não, eu preciso definir a minha vida e decidir o que eu quero para a minha vida. Os líderes religiosos mandaram lá os guardas prenderem a Jesus. Prenderem. Aí eles chegaram para eles e falaram assim, será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades dos fariseus também creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Olha o que ele está dizendo. Que para não ser maldito você tem que entender da lei. E não viver e praticar. O religioso ele vive assim. Ele conhece a palavra, sabe discutir sobre a Bíblia, fala de tudo da Bíblia, mas quando se trata de ele querer ser transformado por Deus, de Deus mudar áreas na vida dele, ele não aceita. Ele se fecha. Ele resiste a Deus. E ainda se coloca numa posição de semideus, onde as pessoas que não conhecem o que ele conhece, porém não pratica, não vive, não se abre para Deus tratar. Aí ele pega e olha para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus e sabe o que ele fala? Que elas são malditas. Ao invés de ele chegar e falar para as pessoas, meu amado, todo aquele que não busca a Deus, que não tem comunhão com Deus, que não tem contato com Deus, que não vive diariamente buscando a Deus, esse se torna maldito. Porque é de Deus que vêm as coisas, meu amado, não é do teu conhecimento de lei, não é do teu conhecimento da palavra, você pode conhecer a Bíblia inteira, falar dela inteirinha, de ponta a ponta. Se você realmente não tem comunhão com Deus verdadeira, se você não busca a Deus todos os dias,
Como é que você pode dizer que Deus está contigo? Eles cumpriam rituais religiosos na igreja. Você sabe, deixa eu tentar te explicar para você entender a diferença de você frequentar uma igreja, trabalhar numa igreja, ser pastor de uma igreja, ser apóstolo de uma igreja, ser bispo de uma igreja e você ter comunhão com Deus todos os dias. Há diferença enorme sobre isso. A pessoa que vive uma vida religiosa com Deus, ela não é a mesma pessoa que vive com Deus todos os dias, buscando a Ele, querendo a presença dEle, conversando com Ele, ouvindo Ele falar. É diferente. Ela não é guiada por ela mesma. Numa situação dessa daqui que eles estavam vivendo, você sabe o que eles iam fazer? Iam querer andar com Jesus. Iam querer conhecer mais a Jesus. Iam querer viver mais com Jesus para saber como é que ele podia viver essa vida e como que eles podiam também viver a mesma coisa. Porque eles iam identificar o Espírito que estava na vida de Jesus, que vinha de Deus. Mas como eles não buscavam, não tinham compromisso com Deus, mas tinham compromisso com o que faziam para Deus, com as obras que eles realizavam, com o trabalho, o serviço que eles faziam para Deus, eles eram dominados por espíritos malignos, por demônios. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo. Tá vendo aí, ó? Como é que você quer julgar? Nem ouve a pessoa, nem quer saber. E tem gente que é assim também, eles nem ouvem os cultos dos pregadores que estão pregando, eles nem sequer participam das reuniões que são feitas nas igrejas, e eles já dizem, eu não gosto de crente. Pastor é tudo ladrão. Pastor só quer o seu dinheiro. Por que que eles falam isso? Porque tem espíritos demoníacos na vida da pessoa agindo. Porque como é que você nem ouviu a pessoa, você nem conhece a pessoa, começa a andar com ela se você acha que ela é tão maligna. E é interessante que eles andam com pessoas que são piores ainda. Que são pessoas que não falam de Deus, que praticam coisas piores, e eles andam e não tem problema. E diz que conhece a pessoa. E perdoam, aceitam as coisas que elas fazem. Mas com aqueles que servem a Deus tem resistência. Por que que você acha que acontece isso? Por que que você acha que as pessoas têm resistência de buscar a Deus e de conhecer a Deus através de outras pessoas que conhecem a Deus? Porque existem demônios agindo na vida da pessoa impedindo. Porque uma coisa é você não querer andar com alguém que busca a Deus, mas você também buscar. Você fala, eu não quero andar com essa pessoa, mas eu busco a Deus, eu oro, eu leio a palavra, eu falo de Deus para as pessoas, eu me encho do Espírito Santo. Isso é diferente, se bem que duvido você não querer andar com uma pessoa que também busca a Deus. Mas é só para você ter uma ideia, para você ter uma noção. A diferença não é estar em você gostar de alguém ou não gostar de alguém, andar com alguém ou não andar com alguém. É você reconhecer quando Deus está operando e agindo através de alguém e você não ser religioso o suficiente para ser morto e destruído por causa das tuas atitudes. E olha o que eles disseram. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo. Aí disseram, eles responderam, você também é da Galiléia, dizendo para Nicodemos. Verifique e descobrirá que da Galiléia não surge profeta. Olha como é que eles agem. O profeta vai vir de onde eles querem. O profeta, Deus vai mandar da onde eles querem. Meu amado, os judeus estavam tão separados de Deus, estavam tão afastados de Deus. Como é que eles queriam que Deus levantasse um profeta lá de dentro? Levantaram João Batista e eles não reconheceram, mataram João Batista e arrancaram a cabeça de João Batista. Levantaram Jesus e eles mataram Jesus numa cruz. Como é que uma pessoa que acha que porque ele tem o nome de religioso, porque ele se diz crente evangélico, como é que ele pode achar que é aquele que Deus vai fazer alguma coisa na vida dele? Não vai. Deus vai levantar um profeta de outro lugar que você menos espera, porque às vezes uma pessoa que não está denominacionalmente com o nome de crente, ela está com o coração mais limpo diante de Deus do que você que está aí dizendo que é crente. E que está querendo o mal dos outros, está querendo matar as pessoas, está querendo destruir as pessoas, está querendo que as pessoas morram e não conheçam a Deus. Vigia. Vigia. Deus quando te chamou para servir a Ele, Deus quando te chamou para você adorar a Ele, Deus quando te chamou para buscar a Ele, não foi para matar e destruir as pessoas,
mas foi para que a justiça de Deus seja feita, foi para que você realmente pudesse ministrar a vida das pessoas, para que elas buscassem a Deus, para que elas saíssem dessa vidinha onde elas buscam coisas e querem achar que Deus vai agir na vida delas. Você sabe por que muitas pessoas não querem buscar a Deus? Porque elas acham que quem busca a Deus não presta. Elas acreditam que as pessoas que buscam a Deus não prestam. Por quê? Porque na cabeça delas, elas julgam as pessoas antes de conhecerem. Porque toda vez que você se levanta para falar contra o que uma pessoa faz, contra que não está na palavra de Deus, Deus está falando algo na palavra dele, e você diz para essa pessoa que o que ela está fazendo está errado, ela precisa mudar, ela precisa ser transformada, ela automaticamente começa a nutrir pensamentos e sentimentos de você e não querer gostar mais de você. Porque ela está acostumada a ter pessoas que gostam do que ela faz, mesmo estando errada, e que vai trazer roubo, morte e destruição para ela. Ela está acostumada a que as pessoas concordem com ela naquilo que ela está fazendo que é errado. E quando aparece alguém que revela para ela que o que ela está fazendo está errado, que mostra para ela que Deus não está concordando com o que ela está fazendo, então ela fica com raiva e com revolta, dizendo que aquela pessoa não vale nada. E não presta, crente não vale nada. Mas o que na verdade está acontecendo é que ela não está querendo ser aberta e ser liberta. Porque uma pessoa que adora a Deus e que busca a Deus e que acredita no Senhor, ela não tem problema de andar com quem é crente e com quem não é crente. Porque ela não está preocupada com quem é crente e com quem não é crente. Ela está preocupada com quem verdadeiramente quer adorar, com quem verdadeiramente quer se dispor diante de Deus para viver uma vida debaixo da direção do próprio Criador. E Jesus estava ali para fazer isso. Jesus estava procurando os verdadeiros adoradores. Jesus estava procurando pessoas que realmente tinham compromisso com o reino dele, com o reino que ele estava para estabelecer na terra, com aquilo que ele ia fazer na vida das pessoas, com a cura, com a libertação, a ressurreição de mortos, cura de leprosos, cura de enfermos, enfim, todas as coisas que Jesus praticou na terra, ele estava à procura de pessoas que queriam sair dessa vida debaixo do jugo de homens, de demônios, aonde não conseguem receber o que eles querem e o que precisam. É esse tipo de pessoa que está procurando Jesus. Por isso, para de ser religioso, de achar que somente as pessoas que estão na igreja são as pessoas que Jesus está procurando. Existem pessoas lá fora que não conhecem a Jesus. Existem pessoas lá fora que conhecem a Jesus, mas foram enganados pelo diabo e hoje estão lá fora sofrendo, estão afastadas do caminho do Senhor. Jesus está à procura dessas pessoas. A pergunta é: você está disposto a se colocar à disposição de Deus para ir atrás dessas pessoas e trazê-las para a casa do Senhor e fazer com que elas tenham uma noção, um entendimento melhor de que a vida com Deus é muito melhor? Se você está disposto a fazer isso, então se prepare, porque o Espírito Santo de Deus vai te visitar, o Espírito Santo de Deus vai te encher, rios de água viva vão fluir de dentro de você para que você possa falar com as pessoas, ministrar a vida das pessoas, num supermercado, na fila do banco, em todos os lugares que você for, na escola, na faculdade, nos cursos que você faz, na tua família, aqueles teus parentes que você quer que conheçam a Deus e sejam libertos. Em nome de Jesus, peça para Deus, Senhor, eu quero, Senhor, ser visitado pelo Teu Espírito Santo e ser cheio do Teu Santo Espírito. Eu quero, meu Pai, em nome de Jesus, ser usado pelo Senhor para que outras vidas Te conheçam, sejam libertas, sejam curadas, sejam saradas e possam entrar no Teu reino e sair desse reino das trevas, onde eles vivem uma subvida, onde não conseguem ter nada do que eles querem. Coloque-se diante de Deus e Deus vai fazer isso na sua vida em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, meu Pai, coloque em nosso coração a sabedoria para saber, meu Pai, quando que a gente não deve permanecer em um determinado lugar. A sabedoria, meu Pai, para saber que nós não vamos ser justificados pelas pessoas ou pela nossa vontade, que não é aquilo que nós escolhemos, que nós queremos, que nós desejamos, ou que as pessoas querem, escolhem ou desejam para a nossa vida, que vai fazer com que a gente faça a tua vontade, meu Pai. Mas antes, meu Pai, é saber que quando o Senhor vai fazer algo na nossa vida, e o Senhor deixa claro para nós isto, que é nestes momentos que nós devemos nos posicionar para verdadeiramente viver aquilo que o Senhor tem para nós.
Meu Pai, nos ensina a sair dos ambientes que o Senhor não quer que a gente fique. Nos ensina, meu Pai, a dizer não para aqueles que querem nos paparicar, aqueles que querem puxar o nosso saco, aqueles que querem nos encher de glórias humanas. Nos ensina, meu Pai, a nos proteger dessas pessoas que querem encher a nossa vida de glória humana. Nós não queremos glória humana, Senhor, nós queremos a tua glória, a glória que vem do teu trono, a glória que vem da tua boca, quando o Senhor abre para falar que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos fazer a obra que o Senhor faz. Nós queremos fazer o que o Senhor quer que nós façamos, porque nós queremos ganhar a vida eterna, nós queremos ter uma vida com qualidade nesta terra, uma vida onde, meu Pai, o Senhor cuida de nós, o Teu Espírito Santo ministra na nossa vida. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, o sacrifício do Teu Filho nos liberta de toda situação. É esse tipo de vida que nós queremos, ainda que nós morramos nas mãos dos seres humanos que não querem abandonar as trevas, que não querem abandonar o pecado, que não querem fazer a Tua vontade, mas preferem viver praticando aquilo que é maligno na vida deles, que são conduzidos por demônios. Ainda que eles queiram nos matar, meu Pai, ainda assim nós vamos morrer se for necessário, se assim for da Tua vontade. Mas se não é da Tua vontade, nós em nome de Jesus entraremos em guerra para que essa situação não aconteça. Nós entraremos em guerra para que a Tua vontade seja feita na nossa vida, Senhor. Por isso, se nós tivermos que morrer, nós iremos morrer porque o Senhor quer, e não porque as pessoas venham nos matar. E se o Senhor não quer que nós morramos, nós não vamos morrer, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ensina a andar debaixo do Teu tempo. Nos ensina, meu Pai, a andar debaixo do Teu tempo. O tempo para pregar, o tempo para evangelizar, o tempo para abrir igreja, o tempo para fechar igreja, o tempo, meu Pai, para evangelizar as pessoas, o tempo para fazer com que elas sejam teus discípulos, o tempo para orar, o tempo para fazer todas as coisas debaixo dessa terra, para trabalhar, o tempo para ganhar dinheiro, o tempo para gastar, o tempo para passar com a família, o tempo para estar te adorando, te servindo e te buscando. Senhor, nos ensina a andar debaixo do tempo do Senhor, esse tempo maravilhoso espiritual que o Senhor tem para nós. Não permita que nós sejamos guiados pelo tempo que o mundo vive, meu Pai. O tempo que o mundo vive, aonde o que é pregado nas televisões, nas redes sociais, pela boca das pessoas, eles acreditam e vão em cima dessas coisas. Eles vivem aquilo que eles ouvem nas redes sociais, nas televisões, nos jornais, nas redes aí nacionais e assim por diante. Aquilo que eles falam, que os políticos pregam, aquilo que as empresas falam, aquilo que as religiões falam, eles acreditam, meu Pai, não duvidam. Nós não queremos andar debaixo desse tempo, Senhor. Nós não queremos andar debaixo do tempo do mundo, porque o mundo está fadado ao fracasso, ao roubo, à morte e à destruição. Nós queremos andar debaixo do Teu tempo, Senhor, porque o Teu tempo é vida, vida em abundância, é vida eterna, é cura, é paz, é alegria, é amor, é longanimidade, é bondade, é fé, é mansidão. Meu Pai, todos os frutos que o Senhor tem para a nossa vida estão contidos no Espírito Santo. No Teu Espírito Santo estão tudo aquilo que nós precisamos, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nos ensina, meu Pai, a todos os dias dar testemunho do que as pessoas fazem que é errado. Em nome de Jesus, não só falando, mas nós também agindo contrário ao que elas agem, fazendo o contrário do que elas fazem. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a andar nos ambientes que o Senhor quer que nós andemos, a caminhar nos lugares que o Senhor quer que nós caminhamos, a ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo para ir aonde o Senhor quer que nós andemos. Sopra sobre nós o Teu Espírito Santo e nos leva aonde o Senhor quer nos levar. E ao chegar no lugar que o Senhor quer, nós possamos ter coragem, nós possamos tirar toda a timidez, nós possamos ter ousadia para falar da Tua palavra, aquilo que o Senhor colocar na nossa boca. Nós não tenhamos medo, nós não tenhamos preocupações, mas nós falemos aquilo que o Senhor quer que nós falemos, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a andar em segredo quando tiver que andar em segredo, mas a falar abertamente quando nós tivermos que falar abertamente. Nos dar essa sabedoria, meu Pai.
em nome de Jesus. Nós não queremos ser como as pessoas que não conhecem o Senhor, que não andam com o Senhor, que não buscam o Teu Espírito Santo e a Tua Palavra e que estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas pelo diabo e pelas trevas e pelo mundo. Porque eles pregam coisas que não têm nada a ver com a Tua vontade. Nós queremos, meu Pai, estar sendo guiados pelo Senhor o dia inteiro. Tira o medo dos nossos corações. Nós não queremos ter medo de pessoas que se levantam contra nós. Nós não queremos ter medo de pessoas que não aceitam aquilo que o Senhor quer que seja feito na terra, que é a tua vontade, que é o teu reino ser estabelecido na terra. Que em nome de Jesus, todos aqueles que se levantam contra nós, para nos paralisar e nos impedir de fazer a tua obra, que entre no nosso coração o espírito de ousadia e de coragem para não paralisar diante deles, para não aceitar o que eles querem, a sentença que eles querem dar para nós. Tudo aquilo que eles lançam contra a nossa vida, o que eles querem que aconteça contra nós, que não é da tua vontade, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós declaramos que nós só vamos viver o que é a tua vontade sobre a nossa vida. Se nós tivermos que viver, nós vamos viver e pregar o teu evangelho, ainda que seja debaixo de perseguição ou não. Ainda que seja debaixo de pessoas que não querem te ouvir, nós continuaremos a fazer a tua vontade e eles não poderão nos impedir, eles não poderão nos paralisar, eles não poderão nos impedir, meu Pai, de fazer o que o Senhor quer em nome de Jesus. Meu Pai, coloca no coração dos teus servos esse sentimento, essa sabedoria para entender que eles não precisam morrer, se não for a tua vontade eles morrerem. Coloca no coração dos teus servos que eles não precisam ficar doentes, se não é da tua vontade ficar doente. Coloca no coração dos teus servos que eles não precisam perder tudo que eles têm, se não é da tua vontade que eles percam, meu Pai. Porque existem muitos crentes que estão aceitando as coisas que acontecem na vida dele como sendo a tua vontade, sendo que não é a tua vontade. Por isso nós te pedimos, coloca esse espírito de sabedoria no coração deles, para que eles possam, meu Pai, entender que a tua vontade é perfeita, boa e agradável. E eles não precisam aceitar tudo o que as pessoas fazem na vida deles. Antes que eles precisam se posicionar diante do Senhor em jejum, em oração, em consagração a Ti, para que essas pessoas que se levantam sejam envergonhadas, sejam desmascaradas, sejam desbaratadas, porque a Tua vontade é a lei perfeita para nós. A Tua vontade, meu Pai, é o que nós desejamos para a nossa vida. Nos ensina, meu Pai, a cada dia mais, a não falar coisas, a não viver coisas que vêm de nós mesmos, mas a falar e a pregar as coisas que vêm do Teu Espírito Santo. Nos cubra, meu Pai, nos cubra, nos ensina também a descobrir o que vem do Teu Santo Espírito das pessoas, daqueles que pregam as Tuas palavras, dos líderes de igrejas, a ter discernimento das coisas que são de Deus, que eles falam e que as que não são. Nós não abrirmos a nossa boca para falar contra uma autoridade espiritual, ou uma autoridade política, ou uma autoridade na empresa, uma autoridade em nossa família, para falar coisas que nós não conhecemos, que não venha da Tua palavra. Coloca em nossa boca palavras de sabedoria para que nós possamos, meu Pai, falar tudo que vem do Senhor, a aprender com o Senhor, a descobrir a verdade que vem das pessoas que estão sendo faladas, a fazer a tua vontade, meu Pai, todos os dias. Nós não queremos, meu Pai, em nome de Jesus, glória para nós mesmos, falando de nós, falando de coisas que vêm de nós, do nosso coração enganoso e corrupto, da nossa mente corrompida. Nós não queremos, nós queremos que o Teu Espírito Santo fale através de nós, meu Pai. Por isso, coloca em nosso coração esse desejo de querer Te buscar todos os dias, de querer Te obedecer todos os dias, de querer Te adorar todos os dias. Em nome de Jesus, Senhor, aqueles que procuram nos matar, meu Pai, aqueles que querem nos paralisar para continuar praticando o pecado e as obras malignas que eles fazem. Meu Pai, nos dá a proteção, nos dá o livramento, Senhor, para que nós possamos falar a Tua palavra e pregar com ousadia em todos os lugares e eles sejam desmascarados. Revela o que eles estão praticando e as intenções no oculto que eles têm no coração. Escancara para todas as pessoas verem quem são eles, as malignidades, os desejos ocultos que eles têm, aquilo que eles estão maquinando, toda arma forjada, toda língua contrária que eles estão maquinando para fazer no Brasil, meu Pai. Nós denunciamos em nome de Jesus aqueles que estão se levantando como líderes nesta semana, neste mês,
para serem elegidos no governo, meu Pai, mas que mentem descaradamente com a sua boca, que falam mentira, que são falsos, que são mentirosos, que querem o mal do povo no Brasil, que querem a destruição das famílias, que querem se aproveitar e abusar de pessoas, meu Pai, inocentes, meu Pai. Pessoas que não te conhecem, que não sabem do teu poder e da tua glória. Nós denunciamos nas regiões celestiais e que venha à tona toda a malignidade, toda a mentira ainda este mês, seja revelada a respeito do que eles têm no coração, aquilo que eles estão maquinando fazer às ocultas, que venha à tona, meu Pai, que sejam reveladas, que o Senhor possa colocar e escancarar para que as pessoas possam realmente saber o que está sendo preparado para a vida delas se elas elegerem eles. Se elas colocarem eles no governo, se elas colocarem eles, meu Pai, para governar este país, o que eles vão sofrer na vida deles, meu Pai. Revela, meu Pai, em nome de Jesus. Visita o coração do teu povo neste país, meu Pai, no Brasil. Nós queremos um Brasil santo. Nós queremos um Brasil que te adore. Nós queremos um Brasil que te conheça. Nós queremos um Brasil que realmente te busque, meu Pai. Que as famílias sejam protegidas. Que os nossos filhos possam crescer, meu Pai, para te santificar, para te glorificar. Não para viver cada vez mais domínios de demônios, espíritos demoníacos de vício, espíritos de prostituição, espíritos de abusos, meu Pai. Isso nós não queremos viver na vida dos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos cresçam saudáveis, te adorando, te servindo com valores e princípios espirituais teus. Nós denunciamos que, em nome de Jesus, todo demônio, todo espírito maligno que entra nas famílias para tirar os maridos do lado das suas esposas e levar eles para lugares que vão roubar a vida deles, esposas que saem das suas casas para ir viver vidas fora do casamento, em nome de Jesus, filhos que saem das casas dos pais para ter contato com pessoas demoníacas, filhos das trevas para roubar a vida deles, nós denunciamos e declaramos que caia por terra, em nome de Jesus. A família tua é bendita, o Senhor é um Deus da família. E tendo famílias benditas no Brasil, o Brasil se tornará próspero, o Brasil se tornará um Brasil realmente que te engrandece, com ordem e com progresso, que realmente o teu nome seja glorificado. E todas as nações vão olhar para o Brasil e vão ver que há um Deus que vive aqui, um Deus vivo, um Deus que existe, um Deus que opera, um Deus que realiza em nome de Jesus. É esse tipo de vida e de pessoas que nós queremos aqui no Brasil, Senhor. Por isso, expulsa do Brasil, meu Pai, todos aqueles que não querem se sujeitar a Ti, mas querem praticar coisas demoníacas e adorar demônios. Que este país se torne um lugar impróprio para eles, adoradores de Satanás e de demônios. Pessoas que querem o mal das vidas das pessoas, que desejam o mal da vida das pessoas, vão bater em retirada deste país. Porque nós, como povo que te amamos, nós, como povo que te adoramos, nós entramos em guerra espiritual contra esses demônios que agem na vida dessas pessoas. E que se elas não quiserem abandonar esses demônios para te servir e te adorar, sairão do país. Sairão do país. Eles não vão aguentar ficar aqui por causa da tua glória. Eles não vão aguentar ficar neste bairro por causa da tua presença. Eles não vão aguentar ficar aqui por causa da presença do teu Santo Espírito. Esses demônios vão acabar saindo e eles terão que sair junto, meu Pai. Aqueles que não te amam, aqueles que não te adoram, aqueles que não querem ser libertos, sairão do país e vão ter que ir para outro país aonde os demônios são aceitos. Porque nós somos teus filhos, nós entramos em guerra espiritual e profetizamos e declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Toda adoração contrária, fora da vontade de Deus, o Criador dos céus e da terra, não é a minha vontade. Toda adoração contrária à vontade de Deus vai sair do Brasil. Vai sair do Brasil. Porque o Brasil pertence ao Criador dos céus e da terra. É uma terra consagrada a Deus, da onde daqui
nós vamos nos tornar uma nação referência para todas as outras nações, de um povo que te ama, de um povo que te adora, de um povo que te glorifica e te coloca acima de todas as coisas, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toma posse, toma posse.